Opa, bom dia, Jesus é o Senhor, louvado seja o nome dEle por estarmos aqui, embora um pouquinho mais tarde, mas estamos aqui diante dEle, da sua palavra, para lermos em 2 Samuel, capítulo 15, a partir do versículo 23, o capítulo 16, do 1 ao 23, João 18, 25 a 19, 22, Salmo 119, versículos 113 a 128, Provérbios 16, 10 e 11, e a canção Nobre e Eterna Causa. Mas comecemos logo, sem delonga, nesse capítulo 23, versículo 23 do capítulo 15 de 2 Samuel. Comecemos. Toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo e também o rei passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. Eis que Zadok também estava ali, e com ele todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus. Puseram ali a arca de Deus, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então o rei disse a Zadok: leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se eu encontrar favor aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá e me deixará ver tanto a arca como a sua habitação. Se ele, porém, disser: não tenho prazer em você, eis-me aqui, faça de mim o que achar melhor. O rei disse mais a Zadok, o sacerdote: ó vidente, volte em paz para a cidade com o seu filho Aimás e com Abiatar e o filho dele Jonatas. Vejam, vou ficar esperando nos vales do deserto até que me venham notícias de vocês. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém e lá ficaram. Davi seguiu pela encosta do Monte das Oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele, de cabeça coberta, subiu chorando. Então contaram a Davi que Aitofel estava entre os que conspiravam com Absalão. Por isso Davi orou dizendo: ó Senhor, peço-te que transformes em loucura o conselho de Aitofel. Quando Davi chegou ao alto do monte, onde se costuma adorar a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele, de manto rasgado e com terra sobre a cabeça. Davi lhe disse: se você for comigo, será um peso para mim. Mas se voltar para a cidade e disser a Absalão: eu serei, ó rei, seu servo, como no passado fui servo de seu pai, assim agora serei seu servo, você poderá me ajudar a frustrar o conselho de Aitofel. Os sacerdotes Zadok e Abiatar estarão lá com você. Conte a esses sacerdotes tudo o que você ouvir no palácio real. Lá estão também os filhos deles, Aimás, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Por meio deles vocês podem me mandar notícias de todas as coisas que ouvirem. Então Uzai, amigo de Davi, foi para a cidade e Absalão entrou em Jerusalém. Prossigamos ao capítulo 16. A partir do versículo 1 ao 23. Davi tinha acabado de passar o alto do Monte das Oliveiras, quando Ziba, servo de Mefibosete, veio ao encontro dele com 2 jumentos encilhados, trazendo 200 pães, 100 caixas de passas, 100 frutas de verão e um odre de vinho. O rei perguntou a Ziba: o que você pretende com isso? Ziba respondeu: os jumentos são para a casa do rei, para serem montados, o pão e as frutas de verão para os moços comerem, o vinho para os cansados no deserto beberem. Então o rei perguntou: onde está o neto de seu senhor? Ziba respondeu: eis que ficou em Jerusalém, pois disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu avô. Então o rei disse a Ziba: tudo que pertence a Mefibosete é seu. Ziba respondeu: eu me inclino e que eu encontre favor diante do rei meu senhor. Quando o rei Davi chegou a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, embora todo o povo e todos os valentes estivessem à direita e à esquerda do rei.
Enquanto amaldiçoava, Simei dizia: fora daqui, assassino, homem maligno. O Senhor Deus o está castigando por todo o sangue derramado na casa de Saul, cujo reino você usurpou. O Senhor já entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão. Agora você caiu em desgraça porque é um assassino. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que este cão morto amaldiçoaria meu senhor o rei? Deixe que vá até lá e corte a cabeça dele. Mas o rei disse: que tenho eu a ver com vocês, filhos de Zeruia? Deixem que amaldiçoe. Pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoe Davi, quem poderia perguntar por que você está fazendo isso? E Davi disse a Abisai e a todos os seus servos: se o meu próprio filho quer me matar, que dizer desse benjamita? Deixem-no em paz, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhe para a minha aflição e o Senhor reverta em bênção a maldição que ele está proferindo no dia de hoje. E assim Davi e os seus homens prosseguiam o seu caminho. Também Simei ia pela encosta do monte ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Absalão e todo o povo, homens de Israel, entraram em Jerusalém e Aitofel estava com eles. Quando Uzai, o arquita, amigo de Davi, se apresentou a Absalão, disse a ele: viva o rei, viva o rei. Porém Absalão disse a Uzai: é esta a sua fidelidade para com o seu amigo Davi? Por que você não foi com o seu amigo? Uzai respondeu a Absalão: não, aquele a quem o Senhor elegeu e que foi escolhido por todo este povo e todos os homens de Israel, dele serei e com ele ficarei. Além disso, a quem serviria eu? Será que não seria ao filho do rei? Como servia ao seu pai, assim servirei a você. Então Absalão perguntou a Aitofel: o que vocês aconselham que devemos fazer? Aitofel respondeu a Absalão: tenha relações com as concubinas de seu pai, que ele deixou para cuidar do palácio. Todo Israel ficará sabendo que você se fez odioso para com o seu pai, e todos os que estão com você ficarão animados. Então armaram uma tenda para Absalão no terraço, e ali, à vista de todo Israel, ele teve relações com as concubinas de seu pai. O conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tanto Davi como Absalão seguiam os conselhos de Aitofel. Jesus é o Senhor. Assim habite Cristo pela fé no vosso coração, estando arraigados e alicerçados em... Salmo 119, a partir do versículo 113 até o 128. Detesto a falsidade, porém amo a tua lei. Tu és o meu refúgio, o meu escudo na tua... Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na tua palavra eu espero. Afastem-se de mim, malfeitores. Quero guardar os mandamentos do meu Deus. Ampara-me segundo a tua promessa para que eu viva. Não permitas que eu seja envergonhado na minha esperança. Sustenta-me e serei salvo, e sempre atentarei para os teus decretos. Desprezas os que se desviam dos teus decretos, porque a astúcia deles é vã. Rejeitas como escória todos os ímpios da terra. Por isso amo os teus testemunhos. Meu corpo treme de medo de ti, e temo os teus juízos. Tenho praticado juízo e justiça. Não me entregues aos meus opressores. Sê fiador do teu servo para o bem. Não permitas que os soberbos me oprimam. Os meus olhos desfalecem à espera da tua salvação e da promessa da tua justiça. Trata o teu servo segundo a tua misericórdia e ensina-me os teus decretos. Sou teu servo, dá-me entendimento para que eu conheça os teus testemunhos. Já é tempo de entrar em ação, ó Senhor, pois a tua lei está sendo violada. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. Por isso considero em tudo retos todos os teus preceitos e detesto todo o caminho de falsidade. Ó Senhor Jesus.
geração em geração. A Ele a glória em Cristo. Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas. Que ele seja justo ao pronunciar uma sentença. Peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obras suas são todos os pesos da bolsa. Provérbios 16, versículos 10 e 11. Amém. Ele o poder para fazer infinitamente mais que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele a glória em Cristo e entre os irmãos de geração. Amém? Evangelho de João, capítulo 18, a partir do versículo 25 até o capítulo 19, do 1 ao 22. Vamos lá. Simão Pedro estava em pé, aquecendo-se. Então lhe perguntaram: você também não é um dos discípulos dele? Ele negou e disse: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote perante a parente. Repetindo, versículo 26. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não é verdade que eu vi você no jardim com ele? De novo, Pedro negou e no mesmo instante o galo cantou. Depois, levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminar, pois somente assim poderiam comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês trazem contra este homem? Eles responderam: se este não fosse malfeitor, não o teríamos entregue ao Senhor. Então Pilatos disse: levem-no daqui e julguem-no segundo a lei de vocês. Ao que os judeus responderam: não nos é lícito matar ninguém. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando com que tipo de morte estava para morrer. Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: esta pergunta vem do Senhor mesmo, ou foram outros que lhe falaram a meu respeito? Pilatos respondeu: por acaso sou judeu? A sua própria gente e os principais sacerdotes é que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos perguntou: então você é rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos perguntou: o que é a verdade? Depois de dizer isso, Pilatos voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum, mas é costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Prossigamos ao capítulo 19. Por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus. Também o vestiram com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: eis que eu o apresento a vocês, para que saibam que não encontro nele crime algum. Então Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. E Pilatos lhes disse: eis o homem. Quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifique, crucifique. Pilatos repetiu: levem-no daqui, vocês mesmos, e o crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer porque se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou ainda mais atemorizado e,
Entrando outra vez no pretório, perguntou a Jesus: de onde você é? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: você não me responde? Não sabe que tenho autoridade tanto para soltar você como para crucificá-lo? Jesus respondeu: o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. A partir desse momento, Pilatos queria soltá-lo, mas os judeus gritavam: se você soltar este homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Quando Pilatos ouviu essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gabatá. E era a preparação da Páscoa por volta do meio-dia. E Pilatos disse aos judeus: eis aqui o rei de vocês. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifique-o. Então Pilatos perguntou: devo crucificar o rei de vocês? Os principais sacerdotes responderam: não temos rei, senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Ali o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no alto da cruz, e o que estava escrito era: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escreva rei dos judeus, e sim, ele disse: sou rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi? Escrevi. Ó Senhor Jesus, essa é a porção desse dia. Jesus é o Senhor. Tenhamos todos um excelente dia na presença do Senhor. Amém. Em geração, eternamente. Amém. Tem Ele o poder para fazer infinitamente mais que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme seu poder que opera em nós. A Ele a glória em Cristo e entre os irmãos, de geração em geração. A Ele a glória em Cristo e entre os irmãos, de geração em geração. Eternamente. Amém. Assim habite Cristo pela fé no vosso coração, estando arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, com todos os santos, com todos os santos, com todos os santos. Todos os santos.
Por esta causa, me ponho de joelhos diante do